Eu ia lhe perguntar justamente se costumava ler aos seus alunos. Eu costumava ler aos meus alunos as minhas coisas. Não. Se costumava nas aulas ler aos seus alunos. Eu, aliás, até escrevi para os meus alunos, porque o princípio de eu ter escrito coisas juvenis foi justamente porque fui calhar numa escola, no grau, naquilo que era o segundo ano do ciclo preparatório de antes, que hoje é o sexto ano, e calha-me uma turma, todos os alunos com 15 e 16 anos, com um manual pensado para crianças, não é? Dizia, a Lili foi ao circo, e como é que a gente interessa? Temos 15 anos. Com textos que dizem a Lili foi ao circo e não com textos que dizem a Lili foi à discoteca, não é? E, portanto, eu e uma amiga minha começámos a escrever coisas juvenis justamente para interessar. Escrevíamos, fotocopiávamos e distribuíamos. E, portanto, sim, ler para os alunos, mais escrever para os alunos que ler para os alunos, nessa fase. Então, antes de ler para nós, qual é o papel da literatura? Tem escrito, eu escrevi. na sua O que eu escrevi foi fundamentalmente lançar o isco. Ou seja, eu não tive grandes preocupações literárias no que fiz nos livros juvenis. Eram livros para fazer leitores, para trazer pessoas para a leitura. E a minha preocupação foi que tivessem os ingredientes certos para chamar os jovens à leitura e que não fossem coisas estupidificantes. Aliás, as duas coleções que escrevi, uma tem que ver, grosso modo, com a cultura portuguesa, ou aquilo que os miúdos iam encontrar, tinha sempre que ver com as descobertas, ou com a orivesaria portuguesa, ou com o azulejo, ou seja, tinha sempre alguma coisa que ver com a cultura portuguesa, e por outro lado tinha sempre que ver com a transmissão de valores, que é também uma coisa que se foi perdendo com o tempo e, por exemplo, passou a ser menos importante ser desonesto do que ser apanhado. Ser apanhado é que é grave. Ser desonesto deixa de ser grave, que é uma coisa que para mim não faz sentido nenhum. E, portanto, esses livros que eu escrevi tinham essas duas vertentes. Não eram especialmente literários, porque eram justamente para trazer para a leitura, e, portanto, eu não os quis muito complicados, e tinham aqueles ingredientes, o mistério, o suspense, né? Era para ver se conseguia aqueles humor, etc., para eles lerem do princípio ao fim. Portanto, tinha esse isco, digamos assim. E eu considero, sobretudo, um trabalho, mais do que literatura. Considero que fiz aquilo com um espírito de missão. Pronto. Depois disso, já escrevi outros livros infantis que não são exatamente isso, são mais literários, ou são mais biográficos, são mais para dar a conhecer figuras, mas na generalidade aquilo que eu queria nessa altura que escrevi literatura infantil-juvenil era fazer leitores, tinha pelo menos, não sei se foi um bocadinho lírica, mas tinha essa crença de que aquilo podia levar, de facto, os miúdos a ler. Essas coleções, pelo menos inicialmente, resultaram. Sim, venderam mais de 1 milhão, tiveram adaptações televisivas, portanto. Mas depois, quando decidiram adaptar a última coleção à televisão, eu então acabei, porque achei que não fazia sentido contar o fim no ecrã e ainda continuar a escrever, portanto. Fiz o fim naquele ano e não voltei a escrever coleções, porque aquilo também dava muito trabalho e tirava tempo para outras coisas que eu gosto mais de escrever, portanto. Considerei também que já tinha cumprido a missão. Ela lê muito bem, vamos então. Tu é um bocadinho rouca hoje. Então vamos ler melhor, mais agradável, mais triste, mais... Eu gosto dos tristes, por isso. Mas há uns são tão tristes. Depois aquele senhor tem que ser embora. Porque eu fico mais pesado, eu fico mais leve. Então, leio dois, um mais triste e outro menos. Pode ser? Vamos lá. E este é o mais triste de todos.
Pudesse eu morrer hoje como tu morreste nessa noite. Eu estava a... Desculpem, é que eu estou sem óculos. Agora é que percebi. Estes não têm gravação. Estava a pensar assim, porque é que isto está tão pouco nítido? Por óculos. Pudesse morrer hoje como tu morreste nessa noite e deitar-me na terra e ter uma cama de pedra branca e um cobertor de estrelas e não ouvir senão o rumor das ervas que despontam de noite e os passos diminutos dos insetos e o canto do vento nos ciprestes e não ter medo das sombras nem das aves negras nos meus braços de mãe nem de ter perdido. Não ter medo de nada. Pudesse eu fechar os olhos neste instante e esquecer-me de tudo. Das tuas mãos tão frias quando estendi as minhas nessa noite. De não teres dito a única palavra que me faria salvar-te, mas me deixaste que eu perguntasse tudo. De teres insultado a vida e chamado pela morte para me mostrares que o teu corpo já tinha desistido. Querias matar-te a mim, e que era tarde para eu pensar em devolver-te os dias que roubei. Pudesse eu cair num sono gelado como o teu e deixar de sentir a dor incomparável de te ver acordado em tudo o que escrevi. Porque foi pelo poema que me amaste. O poema foi sempre o que valeu a pena ou mais, eram os gestos que não cabiam nas mãos, os morangos a que o verão obrigou. Pudesse eu deixar de escrever nesta manhã. O dia trame o dia dos telhados. A vida hesita tanto. E pudesse eu morrer, mas ouço-te a respirar. Agora assim uma coisa mais bem disposta. Ainda bem que não morri todas as vezes que quis morrer, que não saltei da ponte, nem enchi os pulsos de sangue, nem me deitei à linha lá longe. Ainda bem que não atei a corda à viga do teto, nem comprei na farmácia com a receita fingida uma dose de sono eterno. Ainda bem que tive medo das facas, das alturas, mas sobretudo de não morrer completamente e ficar para aí, ainda mais perdida do que antes, a olhar sem ver. Ainda bem que o teto foi sempre demasiado alto e eu ridiculamente pequena para a morte. Se eu tivesse morrido de uma dessas vezes, não ouviria agora a tua voz a chamar-me. Enquanto escrevo este poema, que pode não parecer, mas é um poema de amor. Muito obrigado, Miguel. Não sei se o meu cachê está garantido. Espero bem que sim. Foi muito agradável. Gostei muito obrigada. E acho que passamos uma tarde excelente. Muito bem. Muito obrigado, Miguel. E obrigada. Obrigado a nós também. Obrigada.